Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Jeff Neutron, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu quero trazer para vocês algo que tem relação com a área de educação, em especial com nós educadores. Muito se fala hoje em cultura maker, em laboratório maker, mas muita gente acha que isso é absurdamente caro. É claro! De fato, alguns laboratórios makers podem ser muito caros, em especial pelos equipamentos e móveis. Mas eu quero trazer para vocês aqui 4 passos com os principais elementos necessários para se ter um laboratório ou a cultura maker dentro da sala de aula, dentro da sua escola. Bom, além disso, eu vou deixar também um card que vai aparecer aqui, falando um pouco mais sobre os princípios da cultura maker. Então espero que você goste. E é claro, se você gosta desse conteúdo e para apoiar o canal, por gentileza, se inscreva, é rápido, é de graça. E além disso, se gostou do conteúdo e ele te ajudar, curte ali também esse vídeo, porque isso também contribui com a divulgação e outras pessoas podem ter acesso a esse mesmo conteúdo. Muito bem, sim, bora pro vídeo! Para começar esse roteiro, eu pensei em dividir esse vídeo em 4 etapas. E o primeiro conteúdo que eu quero trabalhar com vocês são os princípios da cultura maker. Dentro da cultura maker, saiba que é necessário o trabalho de liberdade de criação, o trabalho com inovação, o trabalho em equipe e, em especial, o que é cerne desse processo de cultura maker é o compartilhamento. Então, quando você trabalha num espaço onde tem essa questão da cultura maker, é importante você deixar muito claro que o compartilhamento dos projetos, ele vai ser uma peça-chave. Em especial porque nós estamos habituados como professores a não deixar com que os alunos copiem um dos outros, mas aqui a gente vai incentivar que eles copiem sim. Afinal de contas, um projeto que funcionou muito bem pode ser a base para que outro aluno ou outra criança observe, copie e amplie, melhore. Esse é um dos princípios quando a gente trata de cultura maker. Então, novamente, liberdade de criação, você tem um espaço, você tem recursos, você sabe como, e aí você precisa, obviamente, do professor nesse papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Deixe que a criatividade tome conta desse espaço e vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é como é que essa cultura maker e esse laboratório maker pode ser utilizado. Todo projeto, ou quando você vai até esse laboratório, esse espaço, é importante você, em primeiro lugar, que você tenha um plano pedagógico, que você tenha uma intencionalidade com esse projeto, que ele tenha significado e que, obviamente, ele transcenda. Ou seja, o que o aluno aprendeu naquele espaço ou trabalhando com determinado projeto, ele tem que transcender para fora de sala de aula. Aquilo tem que fazer sentido para ele. Ele tem que perceber que aqueles projetos que eles estão envolvidos vão fazer com que eles aprendam melhor de uma outra maneira, ou que eles descubram coisas novas, ou que eles possam replicar dentro da casa deles, com o material que eles têm à disposição, esse mesmo conteúdo. E toda vez que você for trabalhar com os alunos esse projeto, é importante que você leve em consideração algumas abordagens metodológicas, como as metodologias ativas, o PBL, que é basicamente o trabalho por projetos e sempre trabalhando com uma situação-problema. Então você entrega essa situação-problema para o aluno e, obviamente, em equipes, eles vão tentar encontrar soluções. Existe solução certa ou solução errada? Não. É verdade. Existe a solução que os alunos fizeram, que eles encontraram. E por isso eu volto naquela etapa número 1 de princípios. Compartilhar as soluções, aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, faz parte dessa cultura também. Vamos agora falar um pouquinho da terceira etapa? Simbora! Vamos imaginar um cenário, primeiro, que a sua escola ou a sua instituição de ensino tem condições financeiras, então, para comprar móveis e montar um laboratório maker. O que ela tem que levar em consideração? Em primeiro lugar, esse é um espaço diferenciado de um espaço de sala de aula. Ou seja, você tem que ter uma bancada grande para que o aluno possa trabalhar, inclusive de pé, então isso daqui é interessante, banquinhos, é importante que ele tenha móveis adaptados para essa realidade, que ele tenha também uma boa iluminação. Então, trabalhar em laboratórios onde, por exemplo, ele tenha que trabalhar com alguma peça muito pequena, isso vai exigir que a iluminação do ambiente seja boa para que o trabalho renda melhor. Agora, vamos imaginar um outro cenário, onde a minha instituição, a minha escola, ela não tem condições financeiras de construir um laboratório maker. O que faz? Dá para trabalhar? Dá sim, com diversas opções aí de sucatas, papelaria, massinha, circuitos eletrônicos, garrafa PET,
Esses itens que a gente consegue facilmente acesso são coisas que podem trabalhar e exercitar o uso da criatividade dentro de sala de aula. Não é necessário ter uma super estrutura para começar um laboratório maker. O laboratório maker pode ser inclusive uma mala com todos esses recursos que você leva para dentro da sala de aula e faz com que os alunos trabalhem em equipes. Então peça para que eles juntem as carteiras, para que eles façam pequenos grupos e que dentro desses pequenos grupos eles consigam também resolver problemas. E ao final dessa aula, compartilhar quais foram as soluções. Novamente, o princípio que eu mencionei lá no começo do vídeo sobre compartilhar, ele volta aqui sempre muito forte. Compartilhar, o professor precisa ter uma intencionalidade naquele projeto pedagógico, o aluno precisa entender que aquilo tem um significado e, obviamente, a sala como um todo transcender nesse projeto de forma pedagógica. E, gente, se você está gostando desse vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, clique no botão curtir se esse conteúdo até aqui está sendo produtivo e compartilhe, por favor, com aquele professor ou com algum colega de trabalho que queira produzir ou ter um laboratório maker. Combinado? Agora vamos falar um pouquinho sobre equipamentos. Simbora! Nesse cenário onde eu tenho um laboratório maker e eu tenho condições então de fazer algumas compras de alguns equipamentos, eu recomendo para você em primeiro lugar que você invista bastante em papelaria. Nós falamos aqui de móveis, então móveis são importantes para armazenar tudo isso, né? Pequenos nichos onde você possa colocar esses elementos como gavetas, onde os alunos vão colocar ali alguns objetos. Aliás, a escola vai deixar alguns objetos à disposição e os alunos vão poder acessar ele com facilidade. Então tudo isso faz parte de um pacote básico. Aí você quer avançar um pouquinho mais, já deixa à disposição dos alunos um painel de ferramentas. Então um painel de ferramentas à disposição já vai ajudar os alunos a entender melhor aquele espaço. Você como professor vai poder ensinar os alunos como utilizar aquelas ferramentas. Então um painel de ferramentas é bem bacana, dá um estilo bem legal aí para a sala de aula. Dando continuidade, você também pode investir em uma impressora 3D, mas pode falar, Jefferson do céu, impressora 3D é muito caro. De fato, a gente tem muitas impressoras 3D com preço um pouco salgado ainda hoje, mas existe aí algumas alternativas. Você pode utilizar, por exemplo, canetas 3D. Elas são baratas e fáceis de encontrar. Então, essas canetas 3D, elas têm basicamente os mesmos recursos que uma impressora 3D teria. Quer dizer, às vezes não. É claro, numa outra escala, mas que também já quebra um galho e é de fácil acesso. Indo um pouquinho além daquela questão da papelaria que eu falei também, é possível que você compre motores, sensores, pilhas, baterias. Então esses elementos vão te ajudar a construir coisas já motorizadas. E é claro, se você quiser também aprender a programar e avançar um pouquinho mais, você pode deixar alguns computadores dentro desse laboratório, porque a criança pode baixar também algum software ou fazer alguma pesquisa e incrementar aí o seu projeto. Um outro recurso e o meu favorito são as máquinas de corte a laser. Hoje você encontra máquinas de corte a laser de diversos formatos, de diversos tamanhos e marcas. É claro, tudo depende do projeto que você tem dentro da sua escola. Hoje, por exemplo, eu considero mais importante no laboratório maker uma máquina de corte a laser do que uma impressora 3D, em especial pela aplicação pedagógica. Dependendo do modelo, uma impressora 3D pode demorar muito tempo para fazer uma peça, enquanto a máquina de corte a laser, ela pode cortar diversos tipos de materiais, e o seu trabalho dentro da sala de aula vai ser muito mais ágil, porque você pode deixar materiais pré-prontos para que as crianças possam ir lá e prototipar suas peças ou fazer alguma adaptação. Então minha recomendação, se você tiver que escolher entre uma impressora 3D e uma máquina de corte a laser, tenta esperar um pouquinho mais e investir na máquina de corte a laser. Com certeza o seu retorno vai ser muito mais interessante e a utilização dela dentro de sala de aula também muito mais eficaz. Bom, é isso aí pessoal, é claro, a minha intenção aqui é falar para vocês de uma maneira muito ampla a utilização e como que você deve começar esses recursos de laboratório maker dentro de sala de aula. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Deixe o joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!